Boa tarde, alunos do 8º ano. Vamos dar início aí à nossa aula de matemática, tá certo? Abram o livro de vocês aí na página 14 e 15. O assunto de hoje é sobre conjunto dos números racionais. Os números racionais são encontrados em diversas situações cotidianas. Vamos ver algumas dessas situações. Primeira situação aqui nós temos: Mariana viajou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Então, todos esses números que estão aqui nessa situação, eles são chamados de números racionais. Paula está no oitavo ano. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos, tá? Então, nós temos aqui o número 8, 30, 2/3 e 20%. Também são números racionais. Pedro precisa de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas por R$ 1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros, né? Então, nós temos aqui mais números: 40, 1.133,99 e o número 5. Também são números racionais. Agora vamos saber por que esses números são racionais. Quando que um número é racional? Nas situações apresentadas, temos diversos números: 3, 2018, menos 3, 40, 1.133,99, 5, 8, 30, 2/3 e 20%. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivos ou negativos. Todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero. Ou seja, o que está no denominador aqui, ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração, com A e B inteiros e B diferente de zero, tá? Então, qualquer número que pode ser escrito como uma divisão, ou seja, ele é resultado de uma divisão, ele é um número racional. Os números racionais positivos, negativos e o zero formam o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q. Por que pela letra Q? Q de quociente, e quociente se trata de uma divisão, tá ok? Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de uma divisão ou de uma fração, ele é um número racional. Página 15. Página 15, a reta numérica. Vamos relembrar como localizamos números racionais na reta numérica, observando os exemplos a seguir. Representar na reta numérica o número racional mais 1/4. Sabemos que o número 1/4 está localizado entre os números inteiros 0 e 1. Então, vamos dividir o segmento AB, que vai de 0 até 1, em 4 partes iguais. Por que 4 partes? Porque o denominador aqui ele é 4. E considerar uma dessas partes a partir do ponto A, para a direita. Então, nós temos aqui a reta. Agora, como é que eu vou saber que este número está entre 0 e 1? Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o numerador, que é o 1, e dividir por 4, né? Então, você vai pegar aqui, ó, o 1 e divide por 4.
Sempre você vai fazer isso quando ele vier em forma de fração. O 1 não dá para dividir por 4, então vai ficar o quê? 0, e o 0 aqui. Vai dar 2, sobra 2, né? Já tem a vírgula, coloca o 0, 20 dividido para 4 dá 5. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, ele está aqui, ó, deu 0,25. Então, ele está entre 0 e depois do 0 é o 1. Então, está entre 0 e 1. Ele está mais próximo do 0. Por quê? Porque aqui depois da vírgula nós temos o número 2, tá? Números menores que 5, ele fica mais próximo do número que está à esquerda. Isso aqui eu faço só para saber entre quais números eles estão, tá ok? Então, aqui na reta eu vou colocar a fração que ele deu aqui no exemplo. Segundo exemplo. Representar na reta numérica o número racional menos 11 terços. É a mesma forma, eu vou ter que dividir o 11 por 3, tá? Só que agora eu vou colocar ele entre números negativos, tá? Para eu saber entre que números são, eu vou pegar o quê? O 11 e vou dividir por 3. Dá 3, né? 3 vezes 3, 9, para 11, 2. Não tem mais nenhum número para baixar. Dá 20 dividido para 3. Dá 7, né? 7, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27, passa. 3 vezes 6, 18, né? Então, 3 vezes 7 passa, porque vai dar 21. Passa de 20, então vai dar 6. 3 vezes 6, 18, para 20, 2. Então, aqui, ó, sempre vai sobrar 2. Então, vai ser uma dízima periódica. Então, ele está entre menos 3 e menos 4, tá certo? Aí, aqui ele colocou na reta, ó, o menos 3 e o menos 4. Lembrando que o menos 4, ele fica à esquerda, ou seja, atrás do menos 3. Né? Então, ele vai estar mais próximo do menos 4, tá? Aí, aqui coloca o número. Existe outra forma também, que é transformando ele em número misto, tá certo? Mas eu acho melhor dessa forma, pela divisão. Comparação de números racionais. Comparar dois números racionais significa dizer se um é maior que o outro, ou se é menor, ou ainda, se é igual. Vamos rever como comparar dois números racionais. Então, aqui, ó, quando os números aqui, todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo. Se o primeiro número for negativo, ele sempre vai ser menor do que qualquer número positivo, tá? Então, aqui, ó, isso é negativo, ele é menor. Todo número racional negativo é menor que 0, tá? Então, todos os números negativos também são menores que 0. Então, você já sabe que é menor. Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possuir o menor módulo, ou seja, quando os dois são negativos, tá? Vamos comparar aqui, ó, menos 1,4 e menos 0,2. Você pode observar primeiro só esses que estão antes da vírgula, que tem menos 1 e menos 0. Então, o menos 1, ele é menor que menos 0, tá? Porque o módulo aqui, quando eu tirar o módulo de menos 1, vai ser 1. E o módulo de menos 0 vai ser 0. Então, ele diz aqui, ó, que na comparação de dois números, quando os dois são negativos, o maior é aquele que possui o menor módulo, né? Então, o 0 aqui, ele é maior que esse, ó, tá? Desculpe. Se o 0 é maior, então o sinal aberto, a abertura fica virada para ele, tá ok? Então, sempre quando você for comparar dois números negativos, você tem que ver qual que está mais próximo de 0, tá certo? Vai ser o maior. Na comparação de números racionais positivos, será maior aquele que possuir o maior módulo, né?
Quando for comparar dois números positivos, o maior, no caso aqui eu tenho, ó, 12,9 e 19,2. O 12, ele é menor do que o 19, né? Então, aqui, ó, o sinal de menor. 19 é maior, então a abertura fica pro lado dele, tá? E quando for duas frações, né, que não tem aqui. Quando for duas frações, no caso aqui eu tenho 1/3 e 2/3. Se os denominadores forem iguais, né, você vai olhar para o numerador. Então, o 1 e o 2. O 1, ele é menor do que o 2. Agora, quando os denominadores são diferentes, 2/3 e 1/5, vamos supor, né? Existe um método bem prático, que é o método... Aqui você vai fazer os meios pelos extremos, ó, para tirar o MMC. Multiplica esse com esse. 5 vezes 2 vai dar 10. Multiplica esse com esse. 3 vezes 1 vai dar 3. Aí, aqui, multiplica esses dois aqui, vai ser o denominador para os dois. 3 vezes 5, 15. Aí, vai ficar igual os denominadores. Aí, eu posso comparar. O 10 aqui, no caso, ele é maior do que o 3, né? Então, essa primeira fração, ela é maior, certo? Agora, no livro de vocês, não tem atividade. Mas eu elaborei duas questõezinhas para vocês responderem, tá bom? Vocês vão pegar e vão responder essas duas questões. Vão copiar no caderno de vocês e vão responder, tá ok? A primeira questão, ó, localize os seguintes números na reta abaixo. Aí, nós temos aqui os números, você vai colocar eles aqui na reta. E a segunda, você vai comparar os números racionais a seguir usando os símbolos maior, menor e igual, tá? Então, aqui você vai comparar, tá certo? Copie as questões aí no caderno de vocês, responda e manda a foto no meu PV. Que vocês possam ficar com essa reflexão, essa frase de Augusto Cury, tá bom? Boa tarde.